Então, estamos aqui na sequência do Evangelho, estamos no assunto, no quarto assunto sobre a fé, né? Vou abrir a documentação, a gente parou aqui, né? A gente falou anteriormente que o livro de João, o Evangelho sinótico do João, é um resumo para aumentar a nossa fé. Então a gente vai fazer observações agora em relação à questão da fé, né? Que é uma posse, que tem pessoas que têm, pessoas que não têm. Então, a gente vai ler algumas passagens agora, você vai ver que tinha pessoas que tinham e tinha pessoas que não tinham. É só um mero detalhe, só para você perceber. Aqui não tem nada assim de, é só para observar a questão da posse, né, da fé, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui a questão do centurião. Jesus até elogia esse centurião, dizendo que... Vamos ver lá. Vamos ver, certificar, para a gente não pular, não fugir do tema, né? Deixa eu botar aqui a Bíblia aqui pra gente. Beleza. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Aqui, ó. 8, 5, de 5 ao 13. Aqui, ó. O centurião de Cafarnaum. Então, aqui, nesse caso aqui, era a questão do empregado que esse centurião tinha. Centurião era um soldado romano, né? Comandante de uma tropa de 100 homens no caso, né? Por isso que era chamado de centurião. Então, ele vai pedir socorro a Jesus, né? E observe o que Jesus diz aqui, ó. Ele fala assim, ó. Aqui, olha o que o centurião fala para Jesus, ó. Tá vendo, ó? Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E o meu servo fazer isto, e ele o faz. Aí Jesus vai falar aqui, ó, ver. Aqui, ó, no versículo 10, ó. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 10, ó. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então aqui você vê que esse homem, ele tinha fé. Ele sabia que Jesus era poderoso para fazer muito mais do que ele pensava ou ele esperava. Tanto que ele não permitiu que Jesus fosse à casa dele. Então você lendo aqui o trecho que está referenciado aí no roteiro, você vai entender. Então é o que vai acontecer conosco, né? A gente, vamos imitar o centurião ou você quer fazer diferente? Prefere ver para poder crer, né? Imitador desse homem aqui, ó, centurião, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Esse exemplo, veja, claramente tinha fé. Esse outro aqui, vamos ver esse outro aqui. Tá no mesmo... Então, você consegue ver que claramente esse homem tinha fé, né? Vamos ver esse outro aqui, no capítulo 9. Acho que dá para ir aqui, né? 9. É isso, 9, 18 em diante. Vamos ver aqui. Aqui, outra coisa. A fé era uma coisa muito comum, né, do povo judeu, porque eles já tinham isso na cultura deles, né, crer em Deus. Deus surgiu e se manifestou no meio do povo dele. Aí no meio do caminho que Jesus vai, estamos lendo do 9, do 18 até o... Aqui, ó, estamos aqui, ó, em Mateus capítulo 9, do 18 ao 22, né? Então,
a mulher enferma, tinha muito tempo que ela estava uma enfermidade, né, de sangramento, e Jesus voltando-se, vendo, e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Tá vendo? Ela já tinha a posse da fé. Ela acreditou que Jesus poderia resolver o problema dela, né? Sanar aquela enfermidade que ela tinha, né? Ele chegar, acho que chefe. Então aqui é um pouco mais delicado, né? Aqui Jesus vai ser chacoteado, né? Algumas pessoas não tinham fé em Jesus. Aí Jesus vai ressuscitar a filha do chefe lá da sinagoga de Jairo, né? Vamos ver isso aqui. Aqui, ó, Jesus declara aqui, dizendo que a menina não estava morta, ela dormia. Mas afasta o povo entre... Vamos ler, que acho que fica melhor, né? Eu estou me enrolando muito. Acho que melhor é ler. Vamos ler aqui do 18 em diante. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele, né? Era esse pedaço que eu queria pegar, né? Tá vendo? As pessoas lá debochando dele, né? Aí vamos prosseguir. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Então, o que a gente pode ver aqui? Tá vendo? Pessoas que não tinham e pessoas que tinham. No caso, o próprio chefe da sinagoga, ele já, lá no versículo 18, ó, ele vai dizer o quê? Que a filha dele estava morta, ó. Enquanto lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e ela viverá. Tá vendo? Ele tinha fé, né? E Jesus foi lá, diferente do centurião, mas tinha fé, né? Então vamos ver aqui. Então a gente está trabalhando nessa questão, né? Pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé. Lá no meio do povo você via aqui, né? Pessoas que não acreditavam em Jesus. Outros já não tinham a fé, mas o mestre tinha poder e mostrava sua identidade para que as pessoas pudessem atingir a fé. Veja esse texto só por curiosidade para comparar com os dois citados acima. São vários os registros que você poderá observar ao longo das leituras. Vou citar somente alguns para exemplo, né? Isto está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 8. Vamos voltar um pouquinho, né? Mateus, capítulo 8, versículo 28. Aqui. Ah, tá. Aqui são aquele pessoal que está da catatumba lá, né? Que estava lá acorrentado, estava possuídos. E eles vão ser libertos e vão ser recuperados, vamos dizer assim. Vamos ler aqui, deixa eu mostrar aqui também, né? Tem que botar aqui na tela. Vamos ver aqui, ó. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram
que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saíram, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegaram à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então aqui a gente pode ver o quê? Pessoas que não tinham fé, não queriam, não queriam a presença de Jesus, e pessoas que não tinham fé, que no caso eram os endemoniados, né? Eles não tinham fé, eles não pediram para tirar o demônio deles, mas Jesus, para mostrar a sua identidade, o poder que ele tinha no mundo espiritual, ele ordenou os demônios que saíssem dos homens. Aí ele incorreu nesse desfecho aí de ser expulso da cidade dos gadarenos, né? Mas aqui é só para mostrar a questão de pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé. Ou seja, tem prodígios que acontecem que não depende no caso eu estou falando de Jesus, tá? Independe da fé da pessoa. Ele tinha o poder sobre o mundo espiritual, né? Tinha pessoas que tinham fé, como a gente viu, o centurião, a mulher que estava enferma, o chefe da sinagoga, como também tinha pessoas que não tinham fé. Aqui é só para mostrar a questão da posse da fé, né? Então vamos voltar aqui para o roteiro. Então, vamos ver aqui. E também a gente vai fechar aqui com o clássico Lázaro. Você já ouviu falar de Lázaro? Né? O Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E o que aconteceu? Com o tempo ele ficou doente, né? E ele veio a falecer. Acho que eu não vou ler isso tudo não, porque vai ficar uma leitura muito, muito longa. Vou deixar por sua conta aí, né? Então o que acontece? Eles enterraram Lázaro, né? Lázaro ficou 4 dias já dentro da sua tumba lá, né? Morto. Aí o que aconteceu? Jesus chegou e convocou Lázaro. Lázaro tinha fé em vida, mas morto tem fé? Morto já morreu, morto não tem mais nada. Mas para Jesus declara lá no livro de João que era para que as pessoas pudessem crer nele, né? Vamos ver isso aí. Vamos ver o livro de João, capítulo 11. Jesus vai estar resumindo o episódio ali da seguinte forma, ó. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, aqui nesse contexto aqui, não era por causa da fé que Lázaro tinha ou da fé que outros tinham, mas simplesmente uma exposição para que todos pudessem crer que Jesus era quem ele dizia ser. Pô, imagina o quanto foi impressionante a ressurreição de um homem tão conhecido, tão amigo deles, né? Quem viu deve ter ficado assustado, sei lá. Imagino, eu não consigo resgatar o sentimento desse evento, né? Mas, assim, eu consigo dizer que foi impressionante, né? Como não crer nesse homem, né? Como não dar crédito nele, como não ter fé nele, né? Então a questão é essa aí. É só mesmo para a gente resgatar a
a essência da fé, né? A fé vem por ouvir a mensagem que estão escritas no livro sobre Jesus Cristo. Não tem outra fonte, né, de alimentação para isso. Não existe. E quem seguia por sentimento, emoção, por revelações, por achismo, essa fé é infundada. Não é uma fé muito sadia, não. Mas, bom, a gente vai continuar, né, resgatando os ensinos bíblicos, né? Então, eu tenho aqui uma pergunta para você também, né? Temos aqui um casamento, que foi o primeiro milagre que Jesus iniciou no seu ministério. Deixa eu baixar aqui. A pergunta é o seguinte: você foi a esse casamento? Será que essa pergunta faz sentido? Vai cozinhando sua batata aí até cair tua ficha. Quando cair tua ficha, você entender o que eu estou falando, você me diz. Então, as escrituras revelam um particular, né? Um particular. Vamos observar esse particular lá na leitura nessa leitura aqui, ó. João capítulo 2. Deixa eu botar aqui na tela para a gente acompanhar. Evangelho de João capítulo 2. Ó, 2, versículo 11. Pronto, tá aqui, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Não, peraí, tá errado, desculpa. Eu li errado. Desculpa, Evangelho de João. Aqui, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Aqui, é esse aqui. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o particular está aqui, ó. Quem é que creu em Jesus? Então, então você responde essa particularidade aí dentro do texto. Então, o que acontece? Conforme eles vão andando com Jesus, a fé deles vai crescendo, né? Vão crescendo a fé de cada um. O mesmo vai acontecer conosco, né? Conforme a gente for estudando as Escrituras, se inteirando, se inteirando dos fatos coordenadamente, né? Com educação, com aprendizado, né? Com o fervor tá no você tá lendo e estudando, não você gritando ou inventando fábulas, né? Isso não é fervor. Então, usar as suas forças, direcionar para o lado certo, né? Então, bom, acho que ficou legal. Isso, vamos parar por aqui, né? Acho que fechou a questão de pessoas que tinham fé, pessoas que não tinham fé. É o que vai acontecer conosco, né? Conforme a gente vai lendo, vai estudando, vai se inteirando, a gente vai ter fé. E vai ter pessoas que não vai ter fé. É assim que se toma posse dessa fé genuína, né? Não tem outro meio. É pelo ouvir a pregação de Jesus, é por andar com Jesus. Ou seja, o fato de você estar lendo e estudando, você está andando com ele. Então, vamos seguir ainda no roteiro para a gente ir para o fechamento aqui do nosso tema. Então, vou encerrar aqui e até a próxima postagem.